Então, irmãos, mais uma vez estou com a oportunidade de falar um pouco da palavra, essa palavra que traz prazer para a gente, traz transformação. Exemplo do Senhor, a gente pode dizer, glória a Deus, que nosso prazer, nosso alimento é fazer a vontade do Pai. No livro 4 de Efésios, capítulo 1, fala o seguinte: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essas duas palavras que foram citadas aqui, o amor e a paz, para mim, elas são duas palavras que são chaves nesse texto aqui de preservar a nossa unidade. O Senhor, Ele nos dá clareza que para a gente viver em unidade, a gente tem que estar atrelado ao corpo de Cristo. E a paz é algo inegociável, existe um vínculo entre nós que é a paz. A palavra fala que a paz que excede todo entendimento, ela é disponível para nós, e também fala que a paz é o que a gente deve buscar como árbitro dos nossos corações. Fala também que nós devemos nos esforçar, tanto em Romanos como em Hebreus, que nós nos esforçar para que a gente conviva em paz com todos. Porque a paz ela é a prova de que o fruto do Espírito ele é presente na nossa vida. E aqui em Romanos está falando que existe esse vínculo. Entre eu e meu irmão existe um vínculo de paz. Então, se a relação entre eu e meu irmão não existe paz nela, a gente não está nesse vínculo, a gente não está no mesmo corpo. E para que isso aconteça, tem um texto aqui nesse mesmo capítulo 4, no versículo 11, fala o seguinte, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para mestres e pastores, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus. Essa frase para mim fica muito clara, que a unidade da fé e o pleno conhecimento de Deus são coisas que andam em paralelo. E está somando uma coisa com a outra. Ela não tá desatreladas, elas estão interconectadas. Então, o modo de a gente chegar no pleno conhecimento de Deus é a gente focar nessa unidade da fé. É um caminho para isso. E na sequência, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. E é que dá para mim também uma direção clara da forma de a gente se lidar um com o outro aqui. A gente precisa falar um com o outro a verdade em amor. A gente vive numa era de aparências, numa era de querer agradar o outro de qualquer forma, inclusive com mentira, né? A gente vende, a sociedade tem vendido a imagem dela de tudo quanto é jeito, em redes sociais, sendo que nós fomos, na verdade, criados à imagem e semelhança de Deus, que essa é a nossa verdadeira imagem. Não é a nossa imagem exterior, mas é a imagem interior. Não é homem exterior, é homem interior, a palavra fala isso com clareza. Mas isso é um assunto para outra hora. O que estou falando aqui agora é o seguinte, que o corpo de Cristo, ele precisa ter a prova do fruto do vínculo da paz entre um e o outro. E para que isso aconteça, nós precisamos andar em verdade e amor. E precisamos falar um com o outro, nos comunicar. A palavra é a vida, a palavra é a verdade. Nós temos que nos comunicar falando a verdade, que ela mata. Nós sabemos, a verdade, a palavra, ela mata, a lei mata. Só que quando o amor, ele chegou, ele fez com que essa verdade produzisse vida. Nós sabemos, a palavra também nos fala que, a respeito de Jesus, né, é uma profecia falando que a verdade e o amor se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Tanto a verdade quanto a justiça que já existiram, elas vieram agora atenuadas, na verdade, transformadas, algo que era para mostrar que o homem era fracassado, passou agora a ser algo que mostra que existe a graça do Senhor, que no fracasso que a gente tentou conviver com verdade e justiça, o Senhor Jesus nos deu a possibilidade de viver com a verdade em amor e com a paz e a justiça em conjunto. E para finalizar essa ideia aqui, no versículo 17 fala o seguinte: isso, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam gentios na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento alheios à vida. Então, está falando o seguinte, que
Os gentios, eles andam na vaidade dos próprios pensamentos. E o que a gente tem refletido é que nós temos aqui um corpo que é feito para abençoar uns aos outros, não para si próprio, não um fim em si próprio. O mundo tem ensinado a glória do eu, né? Todo mundo quer se glorificar, quer glorificar a própria imagem, quer exaltar seu nome, enquanto a palavra ela é clara que nós devemos buscar a unidade do Espírito e entender desse corpo que a gente faz parte, para que nós sejamos, então, abençoados ricamente como parte de Cristo. Nós somos uma entidade espiritual, sentados juntamente com Cristo nos lugares celestiais, ao lado do Deus Pai, e nós temos, então, a disponibilidade de colher as bênçãos que de lá vêm, se nós permanecermos unidos nesse corpo e com esse entendimento. Obrigado.